Nós também queremos avisar que o tempo de culto deve ser de 1 hora, no máximo 1h30. Se não tem assunto para ficar 1h30, não fica enrolando. Termina em 1 hora. O que Deus faz, o que a gente acha que Deus tem que fazer em 40 minutos, Ele faz em 10, faz em 5, faz em 1. Uma palavra muda uma vida. Uma palavra. Nós queremos receber o servo de Deus, Luciano, né? Luciano? Que está conosco. Fica de pé, Luciano. Como é que a igreja quer receber o servo de Deus? Graças a Deus. Fica à vontade. Eu ia falar sobre o tempo, mas eu não terminei o estudo do tempo. E eu já tinha um outro estudo pronto, que eu quero comentar com os irmãos, que eu acredito que vai nos trazer algumas lições. Deus que abençoe a vida da Carla, que já está aí totalmente recuperada. Você é bem-vinda. Deus te abençoe a sua vida. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus pela vida da Carla. Nós também estamos avisando que a menina do David e a Ana Paula já nasceu. Embora eu esteja atrasado, porque as redes sociais... Está nascendo, ele já está divulgando, né? Mas é mais uma vitória. Mais uma vitória para a igreja e para a família. Deus abençoe abundantemente a vida dessa família. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 58. Nós vamos falar sobre os perigos da incredulidade. Treze, 58. O texto sagrado diz assim: e não fez ali muitas maravilhas, milagres, por causa da incredulidade deles. Em Marcos 6,6 está escrito: e admirou-se da incredulidade deles. Em Marcos 9,24 está escrito: imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 16,14 está escrito: por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade. Romanos 4:20 está escrito: contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Romanos 11:20 está escrito: está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Romanos 11:23 está escrito: e ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13 está escrito: ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor, injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz na minha incredulidade. Um outro sentido para a incredulidade. Romanos 12,
Hebreus 3, 12 está escrito: vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós em vós um perverso coração de incredulidade. Hebreus 3, 19 está escrito: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Nós não somos em nada diferentes, nem do povo de Israel, nem da igreja do passado. Nós temos as mesmas virtudes e temos as mesmas falhas. E se na época do próprio Jesus, as pessoas vendo Ele curar, Ele fazer maravilhas, Ele ressuscitar mortos, Ele multiplicar o pão, Ele andar sobre as águas, um dos seus discípulos disse: se eu não ver com os meus olhos, e eu vou acrescentar um apócrifo aqui que é meu, que a terra há de comer. Quando a gente quer reforçar, a gente diz: se eu não ver com os meus olhos que a terra há de comer, não colocar esse dedo no seu lado, eu não vou crer que Ele vai ressuscitar, que Ele ressuscitou. Se tem algo que aborrece o coração de Deus, é a gente não crer. Não crer em Deus. Quando eu digo não crer em Deus, eu estou dizendo não crer na palavra. Não crer naquilo que Deus disse. Desfazer da promessa de Deus. Porque aí você reduz Deus no seu poder, na sua soberania, na sua presciência, na sua onisciência. E isso não é bom. Em Números, capítulo 13 e 14, está escrito aqui: não saímos do cativeiro, eles dizem, para viver no deserto. Deus havia prometido àquele povo que os resgataria com mão forte, com mão poderosa, que Ele ia despojar os egípcios, a maior nação da época, para que eles saíssem com todas as riquezas. E a prova de tudo isto é quando 2 meses depois, 60 dias, eles estão no mesmo Monte Sinai, onde Deus encontra com Moisés e diz para ele libertar o povo. O interessante que a gente observa é que quando o povo está obediente, Deus diz assim: é o meu povo. Quando o povo estava em murmuração, em desobediência, Deus diz para Moisés: vai lá e pega o teu povo e vai embora. Porque incredulidade não combina com Deus. Pode ser que você não saiba como é que Deus vai fazer. E isso não vai ser possível. Porque Deus, Ele é surpreendente. Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso às normas, Deus não está preso às tradições, Deus não está preso a nada. Deus é grande. Não, Deus não é grande. Deus é todo poderoso. Deus é incompreensível. Deus é infinito. Ao mesmo tempo que Ele é santo, é justo, Ele é misericordioso. Nós nunca vamos entender
o mover de Deus. Deus disse para Moisés, para ele avisar o povo, antes de sair do Egito, Deus disse para Moisés, olha, você vai a Faraó, você vai dizer para deixar o meu povo ir, que vai celebrar uma festa no deserto, eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou acabar com o Egito, eu vou destruir o Egito, no final eu vou matar todos os primogênitos do Egito, e ele compra, ele resgata cada primogênito de Israel pelo mesmo número de primogênitos que ele consagrou da tribo de Levi. E o que faltou era feito resgate de animais. Chegou a hora que Moisés disse, Deus, eu não... toda vez que eu vou lá, ele diz que é para mim ir, mas quando eu oro para a praga ir embora, ele endurece o coração. Não tente entender como é que Deus endurece o coração de alguém. Não tente entender como é que Deus amolece o coração de alguém. Isso não é coisa minha, isso não é coisa sua, isso não é coisa dos estudiosos, isso é coisa de Deus. Tem coisas que nós devemos ficar em Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, e as encobertas são para o nosso Deus. Então não mexe naquilo que não lhe pertence. Deus disse, o povo disse, o nosso destino é a terra prometida. A secura do deserto, os pedregais, as serpentes, as areias escaldantes do deserto não são o nosso destino. Nosso destino é uma terra que emana leite e mel. Nosso destino é uma vida abundante. O povo de Israel tombou no deserto, fracassou na jornada, naufragou na fé e não entrou na terra. Pelas seguintes razões. Já me explicaram como é que faz para mim não embaçar o óculos. Os sintomas da incredulidade. Deuteronômio 1, 19 a 22. Deus já havia prometido a terra e já havia feito uma descrição da terra. Deus nunca deu nada ruim para ninguém. A prova disto é que Deus permite pela primeira vez que o seu povo, ou o seu patriarca Jacó, desça para o Egito. O tempo era de fome. Já havia passado 2 anos de fome. Faltava 5 anos de fome. E quando essa fome veio, ela empobreceu. Muita gente morreu de fome em outras nações, porque só o Egito tinha comida. Os egípcios tinham comida racionada. Veja as contradições. Se nós olharmos a história como história somente, nós vamos dizer que há aí uma desigualdade. Desigualdade sempre houve. Mas tem algumas que são justificadas. Deus diz para o povo de Israel, Deus diz para Jacó. Jacó não foi para matar a fome no Egito. Antes dele chegar, foi preparado a melhor terra que havia no Egito, chamada Gozém. E o texto sagrado diz que Jacó e sua família e os seus descendentes, pelos 5 anos que passaram de fome no Egito,
não tiveram falta de água, não tiveram falta de comida, comeram abundantemente o melhor do Egito. Enquanto os próprios egípcios tinham a comida e a água racionada. Deus sempre fez distinção daquele que crê e daquele que não crê. Deus sempre fez distinção do seu povo e daquele que não é seu povo. Porque Deus tem um compromisso. E aqui ele diz, Deuteronômio 1, 19 e 22, Deus já havia feito uma descrição da terra, mas eles duvidaram da palavra e das promessas de Deus. Pensaram que conquistariam a terra pelos seus esforços e não pela intervenção soberana de Deus. Sabe qual foi a razão de Deus dar a melhor de todas as terras do mundo? A melhor de todas as terras do mundo para Israel. Sabe qual foi a razão? Deus disse para Moisés: a medida dos amorreus, dos heteus, que são os hititas, dos ferezeus, dos filisteus, como a gente diz na gíria, já chegou por aqui. E agora está na hora da terra vomitar os seus moradores. Moisés passou isso para o povo várias vezes. Várias vezes. Mas Deus nunca deu nada para ninguém. Quando a gente pede a primeira vez, principalmente bens e prosperidade, alguns têm que malhar, alguns têm que trabalhar, alguns têm que vir à noite, tem que construir uma vida, e a gente vai pedindo prosperidade, porque construir casa na areia é fácil, é de um dia para o outro, mas construir uma casa na rocha, construir uma vida na rocha, é totalmente diferente. Tem provas que a gente não entende. Por que eu sou crente? Estou passando por isto. Quantas pessoas estão gemendo agora com esta pergunta? Se Deus é justo, por que Ele permitiu que isso acontecesse? Deus não tem nada a ver com isso. Deus também não precisa de defensores, porque o seu próprio nome lhe defende. A sua própria soberania lhe defende. A sua própria palavra lhe defende. E eu e nem você tem que responder a nenhum questionamento sobre Deus. Porque quando a palavra surgiu, ela não tem um prefácio, ela não tem a intenção de convencer ninguém da existência de Deus. Simplesmente diz: e no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. O tempo, a eternidade, é para nós. Para mim e para você. Mas Deus não está sujeito a essa medida de tempo. Aliás, a tempo nenhum. Porque Ele sempre existiu. Então não torne Deus pequeno. Não coloque Deus dentro da finitude da sua mente. Ou dentro da pequenez da sua fé. Acredite mais do que aquilo que você imagina que é. Alguns textos bíblicos, nós devemos entendê-lo mais do que aquilo que está escrito. Números 13, 27 diz: o povo só descobre que Deus já havia falado. A terra, de fato, é boa.
Números 13, 28. Mas, porém, a incredulidade sempre descobre impossibilidade, olha para as circunstâncias, para os obstáculos e para Deus. A terra é boa. Deus estava certo que a terra era boa. Mas Ele nos deixou aqui porque nós vamos ser consumidos. Porque as pessoas que estão lá, nós parecemos aos seus olhos como gafanhotos. E diz que começaram a infamar a terra, desvalorizar aquilo que Deus disse que era bom. Todas as vezes que Deus diz para mim e para você que é bom, é porque é bom. Não podemos desfazer disso. E a postura de Caleb diz: subamos, possuamos, certamente prevaleceremos. Nem Caleb sabia como ia vencer essa guerra. Nem Caleb sabia. Mas a fé, a confiança na promessa de Deus é que faz esta tribo atravessar o deserto e possuir a terra. A incredulidade nunca foi boa em tempo nenhum. Em tempo nenhum. A incredulidade não é bom para novo convertido. A incredulidade não é bom para quem tem 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente. Porque chega uma hora que a gente fica tão escolado nesse negócio que a gente escolhe o que vai crer e o que não vai crer. A gente fica tão experiente nesse negócio que age como Josué. Tudo que Josué fazia, Deus dava vitória. Para onde ele se virava, Deus dava vitória. Para onde ele se virava, Deus dava vitória. Chegou uma hora que Josué falou assim: não, eu acho que eu que sou bom demais. Aí aparece lá meia dúzia de estrangeiros, com uma conversa mole. Josué não consulta Deus, não consulta os sacerdotes, não consulta ninguém, faz uma aliança, baseado na confiança que ele tinha tido nas vitórias que não era dele, foi Deus quem deu as vitórias. As estratégias para vencermos as guerras do nosso mundo, do nosso dia a dia, quem nos dá é Deus. Não acha que você, ou eu, ou qualquer pessoa é esperto, que a experiência é que vai nos dizer como é que nós vamos agir. Nós somos e seremos dependentes de Deus por toda a eternidade. A incredulidade produz senso de fraqueza. Versículo 31 de Números 13, 31. A incredulidade diz: não podemos subir. Senso de fraqueza. A incredulidade, ainda dentro do senso de fraqueza, eles riscam as promessas de Deus, eles anulam a palavra de Deus, eles anulam o poder de Deus, só enxergam obstáculos, sentem-se fracos, impotentes e incapazes. Não acreditam que Deus vai fazer o que disse que ia fazer. Deus nunca revelou os detalhes de como ia expulsar os moradores da terra de Canaã para Moisés, para Arão, para os exércitos de Israel. Tem algumas coisas que é o segredo de Deus. Você está querendo saber como é que Deus vai fazer? Para com isso, só acredita que Ele vai fazer. Porque senão vai se frustrar. Você fica imaginando como é que Deus vai fazer, como é que Deus vai fazer. Você acha que Deus lhe chamou para você chegar até aqui e deixar você ser engolido pela terra? Você acha que Deus lhe chamou até aqui para você ser vencido por uma doença? Você acha que Deus lhe chegou até aqui para você não ter uma vida abençoada?
não tem uma vida próspera. Mas o tempo está tão ruim, a situação está tão ruim, que nós acreditamos mais no que o povo diz, do que a multidão diz, do que naquilo que Deus diz. E nós precisamos mudar. Não é o caso aqui da igreja. Acredito que não. Tem pessoas que oram, mas não acreditam que Deus faz. Não acredita que Deus é Deus. Não acredita que Deus intervém. Não acredita que Deus livra. Isso ofende a santidade de Deus, a pessoa de Deus. A incredulidade é um dos pecados mais terríveis que o ser humano pode cometer. A incredulidade produz senso de inferioridade. A gente fica com a síndrome do gafanhoto. Qualquer pessoa é melhor do que nós. Para com isso. Você é um santo de Deus. Você sabia que você vai julgar os anjos? Eu não sei como é que isso vai funcionar. Mas a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. Nós vamos surpreender as miríades celestiais. Muito obrigado. Depois eu vou te pagar. Complexo de inferioridade. Esse povo aí é maior do que nós. Somos fracos. As cidades eram grandes, mas Deus é maior. As muralhas eram altas, mas Deus é altíssimo. Os gigantes eram fortes, mas Deus é todo-poderoso. A fé olha para Deus e vence as dificuldades. A incredulidade vê as dificuldades e duvida de Deus. Até eu gostei disso. Vou repetir de novo. Eu não estou acreditando que eu fiz isso. A fé, escuta aí, irmão. A fé olha para Deus e vence as dificuldades. A incredulidade olha para as dificuldades e duvida de Deus. A incredulidade produz desespero e desânimo. Os espias diante dos filhos de Israel infamaram a terra. Não tinha covas no Egito para nós morrermos nesse deserto. O que é mais grave na incredulidade é que esse povo estava debaixo da nuvem e duvidando de Deus. Este povo estava comendo carne no deserto e duvidando de Deus. Este povo estava comendo maná, que tinha todos os nutrientes necessários, todas as proteínas, todas as vitaminas necessárias para o corpo humano, e estavam duvidando de Deus. Tudo fresquinho, não tinha nada congelado. E ainda estavam duvidando de Deus. A gente está caminhando. Para algumas pessoas que servem a Deus, nunca serão milionárias. Deus vai mantê-las com o maná e com as codornizes. E todos os dias você tem que levantar a mão para o céu e dizer: muito obrigado por esse maná. Muito obrigado por essas codornizes. Mas para outras pessoas, Deus vai dar muito mais. Porque Deus conhece o coração de cada um. Tem algumas pessoas que sobem na gilete e já acham que está maior do que os outros. Não tem nada.
Já acha que é maior, que é melhor do que os outros. Porque fala bem, porque canta bem, porque tem uma situação melhor. Ei, deixa o tempo cuidar disso. O tempo que Deus determinou para nós, que são em 4 níveis, em um deles, Deus nivela todo mundo do mesmo jeito. Há tempo que o rico ri e chora, e fica doente e morre. Há tempo que o pobre ri, chora, fica doente e morre. Não tem diferença. A incredulidade baixa a nossa autoestima. Se alguém devia viver com o pescoço acima do ombro, esse povo deveria ser nós, com todos os defeitos que a gente tem. Só por ser chamado de povo de Deus. Porque tem algo que nos une, que foi o sangue de Jesus que nos comprou, nos separou, nos santificou, nos justificou. E isso torna a gente melhor. Se tem alguém que sabe compreender a miserabilidade dos homens, essas pessoas deveriam ser nós. Se tem alguém que não devia ter preconceito com os demais, essas pessoas deveriam ser nós. Se tem alguém que deveria amar sem reservas, essas pessoas deveriam ser nós. Mas às vezes, na maioria das vezes, a nossa autoestima, aquela autovalorização que cada um de nós deve ter, aquela coisa chamada de bem com a vida. Eu sou filho de Deus, eu não tenho hoje, mas Deus me dá amanhã. Eu não tenho amanhã, mas Deus me dá depois. Mas eu vou caminhando cada dia que passa é uma vitória. Cada dia que você abre os olhos é uma vitória. Isso tem que elevar a nossa autoestima. A valorização de nós mesmos. Nós só vamos valorizar alguém se nós nos valorizarmos. Nós só vamos amar alguém se nós nos amarmos. Nós só vamos desejar o bem para os outros se desejarmos para nós. Esse negócio de dizer que a gente não é nada, isso é humildade hipócrita, humildade falsa. Você tem que ter uma autoestima por tudo aquilo que você era e que você é hoje, que foi Deus quem fez. Esse povo aqui, depois de todos os milagres, porque é fácil de nós agora criticarmos o povo de Israel. É muito fácil. Depois deles verem todos os milagres, eles dizerem: e éramos aos seus olhos como gafanhotos. Quem estava dizendo isso não era o povo. E esse era o pecado maior da comunidade de Israel. Quem estava dizendo isso eram príncipes, eram líderes, eram nobres. Olha quem era um príncipe em Israel. Quando foi para fazer o tabernáculo, cada príncipe, ele doa em torno de 12 quilos de ouro, 20 quilos de prata. Cada príncipe. E agora eles estão se desfazendo, dizendo que não são nada. Eram príncipes escolhidos e nomeados por Deus. Tem a ver com que nós somos para Deus. Porque Deus não nos vê como nós nos vemos na maioria das vezes.
Porque quando a nossa visão se ajusta com a visão de Deus, nós caminhamos a passos largos, de cabeça erguida, deixa o povo falar, deixa o povo gritar. Porque você, eu e nós somos príncipes de Deus. Somos pessoas importantes para Deus, que se precisar, Deus muda o dia e noite para nos dar vitória, para nos abençoar. Se precisar, Deus confunde a justiça para nos justificar. Se precisar, Deus nos coloca nos melhores lugares só para confundir os outros. Porque nós somos de Deus. Não aceite menos do que isto. Você é de Deus. E Deus não está procurando anjos, está procurando homens com quem Ele possa trabalhar, possa crescer a cada dia. Deus sabe que os homens são pecadores, são maus. Tem um momento que nós estamos mais alto do que os querubins. Tem outro momento que a gente está lá pertinho do céu. Deus conhece isso. Porque o nosso conhecimento de Deus é pequeno. E aí nós julgamos Deus pelo nosso conhecimento. E não funciona assim. Deus não é o que nós achamos que é. Deus é o que Ele é. Moisés disse: Senhor, o que é que eu vou dizer quando chegar lá no meio do povo? Fala: eu sou o que sou, me mandou aqui. Eu sou o que sou, me mandou aqui. Essa foi a revelação mais forte que Moisés, ou que um homem podia receber de Deus. Eu sou o que sou. A incredulidade gera visão distorcida da realidade. Éramos gafanhotos aos seus olhos. Eles são gigantes e nós pigmeus. Eles estavam dizendo: eles são fortes e nós fracos. Eles são muitos e nós poucos. Eles vivem em cidade fortificada e nós no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. Arrastaram-se no pó, sentiram-se indignos, fracote, menos do que príncipe, menos do que homens, menos do que gente. Sentiram-se gafanhotos e insetos. A incredulidade, ela distorce a nossa realidade. Mas eu vou parar aqui. Porque na semana que vem, nós vamos falar sobre os efeitos da incredulidade. Mas tem um remédio para resolver tudo isso. Só os irmãos terem paciência e esperar. Amém? Você pode receber essa palavra, irmão?